Oi pessoal, o meu nome é Plínio Leite Costa, eu trabalho com desenvolvimento de soluções em Java e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como implementar uma API REST utilizando o Java com o Spring Framework. Essa daqui é a pauta de tudo aquilo que nós iremos fazer neste vídeo. A gente vai criar um projeto, vamos configurar o FlyWayDB, criar o arquivo application property, banco de dados a gente vai fazer um script utilizando esse FlyWayDB e logo em seguida a gente vai partir para a nossa criação da nossa classe de entidade, que eu estou chamando aqui de model, em seguida repositório, service, resource e por fim a gente vai executar o nosso serviço no Postman, tá certo? Então vamos lá, eu vou seguir aqui bem passo a passo, vou deixar aberto aqui no outro monitor e aí a gente vai criar esse projeto aí. Bom, para começar, como que eu crio um projeto? Como que eu inicializo um projeto? Aqui eu tenho, Create Project. Aqui eu tenho o Spring e vou criar um Spring Start Project. Bom, vamos definir o nome dessa API de escola. Vou deixar aqui, talvez, escola. Deixa eu configurar aqui. Vou chamar de escola legal. Porque eu estava com outro projeto com o nome de escola. O tipo aqui, vamos deixar com Maven. Pacote WAR, versão 8. Tá? É um projeto de API escolar. Vamos seguir para o próximo, que o próximo aqui nos interessa aqui. Então aqui, o que eu quero utilizar? Quero utilizar a versão do Spring 2.3.1. E aqui eu vou selecionar a opçãozinha. Esse aqui são os que eu já utilizei em outros projetos. Tá? Então eu vou querer o Lombok. Vou selecionar Spring Web, Spring Boot DevTools. Nesse vídeo eu não vou selecionar o Spring Security e nem o Off Client, porque eu quero executar os comandos de insert, update, delete na nossa tabela e aí eu não vou precisar fazer implementação de segurança nesse vídeo, tá? Isso vai ser para um próximo vídeo, a gente vai tratar tudo sobre segurança no próximo vídeo. Vou marcar aqui também mais uma opçãozinha que eu vou precisar, que é o Hibernate, tá? Spring Data JPA aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso selecionar nesse momento. Aqui está tudo ok. Vamos ver aqui. No SQL eu já selecionei aqui o Spring Data JPA. Não vou utilizar Cloud pelo menos nesse vídeo aqui. Tá? Então, isso daqui é o suficiente. Deixa eu só ver se a web aqui já está selecionada. Está selecionado também. Então, essas opções aqui são as opções ideais para a gente poder trabalhar nesse vídeo. Tá? Então, eu vou seguir aqui e vou finalizar a nossa criação da aplicação. Está criando o projeto. Demorando um pouquinho aqui, mas ainda continua criando o projeto. A gente já pode ver que o projeto já está devidamente estruturado aqui. Tá certo? Deixa eu só terminar o download aqui, ainda continua fazendo download.
esse aqui é meu arquivo de inicialização da minha aplicação, e esse servlet initialize eu não vou precisar dele, então eu vou remover ele e depois a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto também. Bom, sempre que eu crio um projeto, eu gosto de executar para ver se ele vai subir. É claro que nós não fizemos nenhuma implementação, mas para a gente ter certeza que a gente não vai ter nenhum tipo de erro, eu vou executar essa aplicação. Aí como que eu executo uma aplicação em Spring? Eu vou nessa classe principal aqui, vou clicar com o botãozinho direito, eu vou no Run As e vou executar no Java Application. É claro que eu poderia configurar um run para ele aqui, para ficar fácil para identificar, tá? Mas aqui já é o suficiente. Toda vez que eu executo uma aplicação utilizando o Spring, ele traz um log para a gente indicando se está tudo correto, se deu algum problema. Igual nesse caso aqui eu tive uma falha. E ele está chiando aqui por uma questão de configuração de banco, tá? Mas isso não é problema, a gente vai seguir, tá? O que eu queria saber se de fato ele iria pelo menos chamar a execução aqui do Spring. Então, por enquanto, podemos prosseguir, tá? Bom, então eu posso considerar que esse passo aqui foi executado e agora eu vou configurar o FlyAway-DB. O FlyAway-DB ele é uma excelente ferramenta para a gente poder fazer controle de versão de script de banco de dados. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu vou desenvolver uma aplicação em que eu tenho o controle daquilo que eu vou criar no banco, ou seja, criar tabela, alterar tabela, excluir tabelas ou campos ou qualquer objeto, é uma excelente ferramenta. É claro que tem uma série de projetos em que eu já trabalhei, em que na nossa equipe tinha os DBAs, as pessoas responsáveis por criar objetos no banco. Mas no nosso caso, eu vou utilizar o FlyAway-DB para essa aplicação com a aplicação pequena. Então eu acho que vale muito a pena utilizar o FlyAway-DB. Então eu vou pegar aqui, ó, eu já até deixei separadinho aqui. Deixa eu só pegar ele aqui, porque eu já deixei ele separadinho aqui, as dependências dele, tá? Então eu vou abrir aqui o .xml, vou deixar ele bem no finalzinho aqui. Pronto, aqui. Já vou aproveitar, além de incluir o FlyAway-DB, eu vou incluir também o Lombok, tá? O Lombok ele evita que as nossas entities, por exemplo, ficam sobrecarregadas com aquele monte de getter e setter. Então, quando eu escrevo uma entidade, clico com o botãozinho direito naquela classe e mando gerar os getter e setters, ali gera aquela série de códigos. Então, com o Lombok, eu não preciso gerar, porque por detrás dos panos ele já cria os getters e setters. Então, acaba que o código fica mais limpo, tá? Então, eu já vou incluir aqui o Lombok, FlyAway-DB e também o banco de dados in memory, tá? Que é o H2 Database. É excelente quando se trata de protótipo, quando se trata de uma aplicação que você precisa fazer uma exibição. Ele é muito bom para isso, porque é um banco em memória, você não precisa criar banco, gerar acesso, etc. e tal. Isso daqui, esse banco, é excelente porque fica em memória, executou a aplicação, sobe o banco, finalizou a aplicação, encerra a atividade do banco, tá? Então tá aqui, ó, H2DB, projeto Lombok e o FlyAway-DB, tá? Então vamos marcar aqui como atividade executada. Bom, agora a gente vai configurar o nosso Application Properties, tá? O Application Properties é nele em que basicamente eu vou definir as configurações do meu banco de dados, mas ele vai muito mais além disso.
No meu Application Properties, imagina que eu preciso de tempos em tempos gravar arquivos em um determinado diretório, ou a minha aplicação eu vou ter alguns endpoints em que vai receber upload. Então eu posso definir aqui no Application Properties esse tipo de configuração, em qual diretório que aquele determinado arquivo vai ser salvo no meu servidor. Então eu consigo fazer o apontamento dele aqui, tá? Mas nesse momento nós iremos apenas fazer a configuração da nossa aplicação, do nosso banco de dados, tá bom? Então eu vou pegar aqui, vou copiar e vou explicar para vocês. Então eu estou utilizando o data source aqui, o JDBC, H2 main mydb. Eu preciso definir um driver class name, que é o org2.driver, o usuário é SA, a senha eu vou deixar em branco, tá? Além disso, eu vou passar aqui mais dois parâmetros aqui de configuração, que é o Jackson para deserializar e um padrão de formato de data, tá? Que eu vou utilizar na minha API. Então, essas configurações aqui, com essas configurações eu já consigo fazer acesso ao meu banco de dados em memória, tá? Então, com isso, a gente fecha aqui também a nossa configuração do Application Properties. Bom, nós definimos que iremos utilizar o FlyAway-DB, correto? Para eu utilizar o FlyAway-DB, eu preciso fazer uma pequena configuração. Então, aqui na pastinha de Resource, eu vou criar uma pasta chamado DB. E dentro da pastinha DB, eu vou criar uma pasta chamada de Migration. Então tá aqui, DB Migration. E dentro da pastinha Migration, eu vou criar o meu arquivo de script SQL. Então eu vou criar um arquivo vou chamar de v01.01, que é a primeira versão. Quando eu utilizo o FlyAway-DB, eu obrigatoriamente preciso passar o underline, duas vezes underline, tá? É obrigatório fazer isso daqui para que ele reconheça esse script. Então, vou concluir aqui chamado de banco.sql. Então, vai ficar versão 01.01, underline, banco.sql. E eu vou finalizar aqui. Então, ele criou para mim o meu arquivo, e ele está aqui vazio, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um scriptzinho que eu já deixei pronto aqui, para a gente poder ganhar tempo, para não ter que ficar digitando. E aí eu vou explicar para vocês o que essa tabela vai fazer. Vou copiar aqui e vou colar para vocês verem. Então tá aqui, vou abrir o arquivo e aí a gente vai criar uma tabela chamado empregado. Aí eu tenho ID empregado, nome do empregado, data de nascimento, data de contratação, o endereço dele, endereço, número, bairro, cidade, CEP, estado, é uma constraint da tabela empregado, vou só mudar aqui para ficar no padrão, e o ID empregado. Então a gente vai ter esta tabelinha na nossa aplicação, tá bom? Então vou fechar aqui. É um outro arquivo que eu estava mudando, então eu vou abrir de novo e vocês vão poder ver o script que já está lá criado bonitinho. Bom, então aqui nós encerramos a nossa criação também do script. Vou dar um OK aqui. E agora a gente vai partir para a criação da nossa model, da nossa entity. Vou criar aqui
dentro, eu vou selecionar aqui essa pastinha legal e vou criar uma classe. Vou chamar ela de empregado, e vou querer criar dentro de um pacote chamado model. Então aqui está a nossa classe empregado, tá certo? Primeira coisa que eu preciso definir é falar que essa classe é uma entity. Essa classe é uma entity. E além disso, eu preciso falar que essa entidade ela é uma tabela que vai ter um nome definido de empregado. E por que eu faço isso? Eu preciso fazer isso daqui, por quê? Porque se eu não definir na anotação table o nome empregado, ele vai criar uma tabelinha para mim empregado do jeito definido com o nome da classe. Tá? Então aqui eu quero a tabela com o nome todo maiúsculo e aqui ele criaria só com a primeira letrinha em maiúsculo. Então é muito importante utilizar a anotação @table para você criar a sua tabela de uma forma correta. E vou implementar também o serialize. Vou ter ele aqui. E agora a gente vai definir os nossos atributos, os nossos atributos dessa tabela. Então eu vou ter um ID. Para esse ID eu vou ter um generated value. Qual que vai ser a estratégia? A estratégia de geração vai ser um generated. Deixa eu já selecionar aqui uma identity, que eu quero ver se ele já vai carregar. Não carregou. Deixa eu pegar aqui da minha colinha. Vou copiar para cá. Pronto. Então vai ser o generation type vai ser identity. Gosto sempre de definir, independente de qualquer coisa, o nome das colunas, mesmo sendo chave, tá? Então eu vou chamar esse cara está definido como ID empregado e a private long código. O que isso daqui quer dizer? Deixa eu só acertar aqui, belezinha, deu um Ctrl espaço no finalzinho para ele poder carregar automaticamente para mim aqui o generated. O que eu fiz aqui? Eu estou definindo um campo de chave primária chamado ID empregado, conforme o meu script. Lembra do nosso script? Aqui, ó. A gente tem o ID empregado, tá? E a estratégia que a gente vai utilizar é a geração incremental do ID empregado, ou seja, ele vai gerar automaticamente o código de forma incremental, tá certo? Além disso, agora a gente vai definir os outros campos, né? Então eu vou colocar aqui um string nome empregado e depois eu vou colocar as anotações. Private date, data nascimento, data contratação, e aí eu vou pegar aqui rua, número, complemento. Eu já tenho isso pronto, então para a gente não ficar perdendo muito tempo, eu já vou copiar esses campozinhos aqui e já vou trazer eles para cá. E agora eu vou definir as anotações desses campos aqui. Então, o nome do empregado, eu defini lá na nossa tabelinha que ele tem um varchar 100, tá? Então, eu vou falar aqui, a column dele, arroba column, é igual a name empregado
data de nascimento. E vou definir também que ele não pode ser nulo. Not null. Arroba not null. Não é desse pacote aqui, ok. Deixa eu só tirar esse pacote, porque não é desse sun stack aqui. Ele é desse JavaX Validation aqui. Bom, eu não tenho ele, mas eu vou seguir aqui e depois a gente configura ele. Então, eu tenho o nome do empregado, a data de nascimento eu vou definir aqui, é um temporal e é um date, tá? Poderia ser time, mas aqui é date, e a mesma definição para data contratação, tá? Vamos só dar mais uma olhadinha no script aqui para ver se está tudo ok. Então, data de nascimento, aqui, data de contratação, vou também colocar arroba column para esses caras aqui, column, e o name é igual a data de nascimento. E vou fazer a mesma coisa aqui para data contratação e vou mudar o nomezinho do campo, data contratação. Bom, e aqui nós temos o nome, não é nome da rua, é Logradouro que nós definimos. Então, vou mudar aqui para Logradouro. Aí a gente tem aqui um número, que é em o endereço, complemento, bairro, cidade e estado. Então, aqui nós temos a nossa classe pronta. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Lombok para definir aqui o nosso getter e o @setter. Então, com isso, ele vai internamente criar o nosso getter e o setter, tá? Então, olha, aí eu não preciso mais executar esse passo aqui de vir em source generated getter e setter. Não preciso fazer isso. Por quê? Porque ele já até fala aqui, ó, os seus getters e setters já estão definidos. Quem é que está fazendo isso? O próprio Lombok, quem está cuidando de fazer isso. Ok? Bom, encerramos então. Deixa eu fechar aqui. Encerramos a nossa atividade de criar a model. Ok. Agora a gente vai criar um repositório. O que eu preciso entender sobre repositório? Vamos criar aqui, já posso fechar aqui, vou criar uma classe chamada repositório. Empregado, repositório. E vou criar dentro de um pacote repositório. Quero deixar isso bem organizadinho aqui. Repositório. Então, tem empregado repositório. Lembrando que esse empregado repositório, eu vou até criar do jeito que está aqui, mas ele não é uma classe. Ele é uma interface. Tá bom? Ele é uma interface. E essa interface, ela vai extend, vai estender de quem? Do JPA Repository. E vocês podem ver que esse JPA Repository que eu estou utilizando é do próprio Spring. Org Spring Framework, tá? JPA Repository. Ele precisa informar uma classe aqui, uma entidade no T e um ID no ID, aqui, nesse cara aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que esse cara, ele vai apontar para o meu empregado e aqui vai ser um long. Lembra que no primeiro vídeo sobre Spring eu falei que as implementações do Spring são todas, a grande maioria, baseadas em interfaces? Então ele me dá a flexibilidade de
de utilizar interfaces do próprio JPA. Com isso eu consigo, ele já traz para mim as implementações de salvar, de excluir, de editar, de localizar por código, por exemplo, tá? Então essa é uma das grandes vantagens do Spring, de trabalhar com interfaces e já trazer isso implementado para a gente. Eu posso fazer uma implementação como esta. Eu vou querer que ele retorne para mim um empregado. E aí eu vou dar um find by código. Find by código. E vou passar aqui o long id. Então, ele está entendendo que na minha entidade empregado, que é essa daqui, eu tenho um campozinho chamado código, que é esse cara aqui, e que eu vou localizar esse empregado pelo código passando um ID, tá certo? Então eu posso fazer esse tipo de implementação aqui. Eu posso customizar as minhas implementações. Então, por detrás disso, ele está entendendo que eu tenho um buscar por código, ok? Isso aqui é excelente. Bom, vamos ver onde que a gente parou aqui. Então a gente criou agora o nosso repositório. E agora eu vou criar um serviço para ele. Por que eu vou criar um serviço para ele? É uma camada a mais para que os meus endpoints façam as chamadas através de um service e não através de um repositório. Porque o que é repositório? Eu posso fazer implementações específicas de tudo aquilo que vai acessar a minha tabela e vai fazer consultas e o próprio CRUD, tá? Então eu vou criar o service, que o service é quem vai chamar esse meu repositório e que ele é que vai ser responsável por executar os serviços de banco de dados. Então vamos criar a nossa service. Então tá aqui. Vou criar uma classe, vou chamar ela de empregado service, vou definir o local dela que vai ser na própria service, vai ser num pacotezinho chamado service e ok. Lembra que eu falei que esse é um serviço? Então eu tenho uma anotação service para ele. É uma anotação do próprio Spring. Service. Vou inicializar a minha repositório através do AutoWired, do próprio Spring também, que é responsável de inicializar uma classe, tá? Então eu preciso fazer um repositório, new repositório. Isso aqui vai instanciar a nossa classe. Empregado repositório, tá vendo que é uma interface, e eu vou chamar aqui de empregado repositório, ok. O que eu posso fazer aqui? Eu posso criar, então, um empregado, deixa eu pensar aqui, um empregado, vou chamar ele de por ID. Vou passar o ID aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar. Vou fazer a chamada aqui desse cara. Um find by código passando o ID. Então, essa implementação nós fizemos anteriormente. Tá? Então, deixa eu só reconhecer essa classe aqui. Então, eu já tenho um método que vai fazer a chamada por ID, tá? Chamando o nosso find by ID código. Vou criar também o salvar. Public empregado salvar. Vou receber como parâmetro o empregado. E aqui dentro eu vou ter o empregado repositório, o método save.
E no método save, eu vou passar aqui o empregado. Tá? Com isso, isso aqui é o suficiente para eu poder persistir a minha classe no meu banco de dados. Vou criar também mais um método, que vai ser o método excluir. Vou chamar aqui de excluir. Vou receber um empregado. Melhor, vou receber aqui um ID, um long, ID empregado, vou chamar aqui de ID empregado. E o que eu faço? Vou localizar esse cara utilizando o método, esse método aqui por ID, e se ele existir, eu faço a exclusão dele. Tá? Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou instanciar esse cara aqui e falar que ele vai receber o nosso, ou melhor, eu já posso chamar aqui o por ID. Já tem o método pronto, então vou chamar ele prontinho aqui. Esse cara aqui é o nosso ID empregado. E aí, se ele for diferente de nulo, eu executo a exclusão. Ok. Então, com esse método, eu consigo fazer a exclusão. E teremos também um método para listar todos os empregados. Vou chamar aqui de listar todos. Vamos chamar aqui o empregado repositório. Find all. Beleza. Então, esse é o nosso service. Nós implementamos aqui o por ID, salvar, excluir e o listar todos. Fechamos aqui o nosso service. Então, vamos dar um OK aqui, que esse cara tá bala, tá redondinho aqui. Por fim, nós iremos criar o resource. Então, vou criar o resource agora, que são os nossos endpoints, são as chamadas desse serviço. Vamos lá, vamos criar essa classe, vou chamar ela de empregado resource. E quero salvar na pastinha resource. Ok, classe criada. O que eu vou definir nesse momento? Eu vou falar que essa classe é um REST controller e que ele vai passar por um request mapping dele. A base da chamada do nosso endpoint é empregado. Ok? Beleza, criado. Agora, eu não vou executar nada aqui do nosso repositório. Tudo vai passar pelo serviço, e o serviço aqui chama repositório, ou seja, é uma definição que a gente vai trabalhar com camadas, tá bom? Não tem nada demais nisso, é só eu sempre fazer a chamada pelo serviço. Posso aqui fazer o nome dela é o empregado service. Ok. Então, esse cara está inicializado. Bom, o primeiro método que eu vou criar aqui do nosso endpoint vai ser o listar. Então, quando eu listar, lá na minha chamada dessa requisição, vai ser um get, tá? É um get mapping. Eu sempre gosto de fazer isso, de versionar o meu endpoint. Então, eu vou falar que esse cara é um V1, que é a versão número 1.
e vai passar pelo listar. Ok? Então, eu tenho aqui um get, um método get, e ele vai fazer a chamada através de empregado barra v1 barra listar, tá? Esse cara vai retornar uma lista para mim, um list do empregado, e eu vou chamar esse método de listar todos. E o que esse cara vai fazer? Ele vai retornar aqui o empregado service listar todos. Ele está reclamando aqui que eu fiz uma definição de collection, tá? Acho que a collection é a melhor opção ao invés do list. O collection tem uma performance melhor. Então, agora está ok. Vou criar agora o post para a gente poder salvar esse cara. Então, uma requisição post, é um post mapping, e aí a gente vai ter o V1 e eu vou chamar de adicionar. Esse método ele vai ser do tipo, ele vai retornar para mim um response entity empregado. Esse método chama salvar. Ele vai receber um válido aqui. Deixa eu só voltar aqui. Request body, vai receber no corpo dele um empregado, um objeto aqui empregado que vai chegar via JSON. Deixa eu ver se eu tenho a anotação nova valid aqui disponível. Valid. Só um minutinho que eu vou dar uma conferida aqui. Não tem esse valid aqui. Não é esse cara. Vou deixar aqui por enquanto o request body aqui. O que eu estou mostrando para vocês não é problema, tá, gente? É algumas definições que eu utilizo, mas como a gente criou esse projeto do zero, ele não foi... Talvez eu esqueci de definir eles aqui, mas depois a gente volta neles também. Vamos aqui fechar. E o que esse cara vai fazer? Esse cara vai executar. Olha o que ele vai fazer aqui. Vou chamar de empregado. Vou chamar aqui a entidade empregado. Vou falar que vai ser empregado salvo. Um registro salvo no banco. Vou chamar aqui funcionário o empregado service ponto salvar. E aí eu vou passar no parâmetro o empregado. Isso daqui já é o suficiente para ele salvar o nosso registro no banco de dados. Eu preciso dar um retorno para ele. Então eu vou dar um retorno no response entity. Vou falar que o retorno é um ok. E ele vai retornar o empregado aqui para mim. Tá? Posso fazer melhor. O que eu posso fazer? Eu posso falar que, na verdade, quando eu vou salvar um registro, o retorno, segundo a convenção, não é um retorno de 200 que está ok. Eu preciso dar um retorno para ele que foi um HTTP status de created, que é o 201. Tá? E aqui eu vou falar que o body dele vai ser o empregado, o registro que foi salvo, tá? Isso daqui agora, empregado salvo, isso. Agora tá redondinho isso daqui, essa implementação, tá? Vou chamar o meu serviço salvar, salvou, ele vai retornar para mim aqui, empregado salvo. Ah, mas e se ele não salvar? Como que eu posso controlar isso? Eu posso jogar isso aqui dentro de um try catch. Se salvou, executou aqui. E se não salvou, eu vou dar um return no response entity. Vou falar que o status dele
é um HTTP status de bad request, ou seja, uma requisição não executada corretamente. Ok, a implementação agora ainda está melhor do que antes. Então, se der tudo certo, retorno 201, se der errado, bad request. Agora a gente vai fazer o nosso método delete, tá? O nosso método delete mapping. Vou executar aqui, vou chamar esse método aqui de deletar, ou melhor, vamos chamar ele de excluir, e ele vai retornar para a gente também um response entity. E eu vou deixar uma interrogaçãozinha aqui e vamos receber na nossa path, na nossa variável aqui, um long do código. Vou explicar isso aqui direitinho para vocês entenderem. Vou fazer a implementação e já já eu explico isso aqui. Então a gente vai ter um try-catch também. E o que é que ele vai fazer? A gente vai ter um empregado e aí a gente vai chamar o serviço por ID para verificar se aquele cara existe, se aquele empregado que a gente está tentando excluir existe. Se ele existe, ou seja, se ele for diferente de null, é porque ele existe. Se ele existe, eu vou executar o empregado service.excluir. E assim que ele excluir, eu vou dar um return para ele. Aqui, ó, ele não é o ID empregado, é esse cara aqui, código. E se ele existe, eu vou dar um response entity com status de HTTP status de no content. Então isso quer dizer que a exclusão correu com sucesso. Não está retornando conteúdo, tá? Porque aquele registro ele foi excluído. Bom, e se nesse processo de exclusão acontecer alguma falha, eu vou executar o response, eu vou retornar o response, o status HTTP status bad request. Vou falar que houve falha nesse processo de exclusão. E lá na nossa aplicação, independente de qual seja, vai trazer esse retorno aqui para nós. Ele está reclamando de alguma coisa, é porque eu preciso falar aqui que se ele não achar... imagine que o empregado foi vazio. Então o que eu preciso fazer? Preciso fazer mais um tratamento aqui. Eu vou dar um retorno para ele de um response entity, falando do status dele, um HTTP status not found. Ou seja, não encontrou HTTP status not found. Ou seja, ele não encontrou aquele registro para poder fazer a exclusão. Não é else aqui, digita errado, else, beleza. O que a gente está fazendo então? Só para recapitular. A gente vai ter aqui no nosso endpoint um método deletar, uma requisição de delete. A nossa aplicação vai passar o código daquele empregado, tá? A chave primária, através de uma path, vai estar na path do nosso endpoint, o ID. Aí a gente vai receber esse ID e vai verificar se esse empregado existe. Se ele existe, ele vai chamar o nosso serviço de excluir e vai retornar um no content, ou seja, ok, excluiu, não tem um conteúdo para exibir. Do contrário, ele vai falar, olha, aquele empregado do código XPTO que você passou, ele não foi encontrado.
Ok. Se de tudo der algum erro, ele vai retornar para a gente um bad request. Certo? Muito bom. Vou fazer também... Eu poderia fazer uma especificação. Eu vou fazer aqui no put, só para a gente fazer um negócio bem didático aqui. O delete, faltou eu passar aqui no endpoint, não posso esquecer disso. O excluir, então vai ter que passar por esse point da versão, excluir, passando o código, tá? O nomezinho que eu passo aqui, gente, no path, tem que ser exatamente o nome dessa variável, senão vai dar pau, não vai passar. Vou fazer o excluir também, ou excluir não, ou editar também. Então tá aqui, public response entity, vai passar aqui, vou chamar esse método de atualizar, e vai chegar nesse cara aqui um código. Aqui, ó, vai chegar um código aqui. E vai chegar no corpo dele o empregado. Aqui. Não precisava fazer dessa forma aqui. Eu posso simplesmente fazer bem parecido com o do excluir. Vou fazer igual, bem próximo do que é no excluir. Vou verificar se o código daquele cara existe. Ó. Vou fazer isso aqui. Ó. Existe. Vou até copiar aqui. O que eu vou fazer? Verifico se aquele empregado existe. Ah, ele existe? Então eu vou executar o método. Isso daqui já é o suficiente. Ó. Se ele existe, eu vou executar o método salvar. Ah, mas você está chamando o mesmo método do adicionar. Não vai dar conflito? Não vai dar nenhum problema? Não, não vai. Por quê? Porque ele vai verificar que existe um valor na chave primária e vai fazer a atualização do meu objeto. Ele não vai criar um novo objeto a partir daquele, ele vai atualizar. Tá? O retorno dele vai ser bem parecido também com esse daqui. Vai ser um created. Então, o retorno dele vai ser um created. E aqui vai ser esse empregado aqui que eu salvei no nosso banco. Tá? E, por fim, eu vou dar um bad request se houver alguma falha. Pronto. Agora, não preciso desse retorno aqui se eu não achar nada. Vou só dar uma melhorada nesse código aqui. Melhor, vou deixar ele aqui por enquanto. Esse aqui vai ser o suficiente para o nosso atualizar. Então, o que ele está fazendo? A gente tem uma requisição put, vai ser uma atualizar, a chamada dele no endpoint, vai passar o código. Chegou o código, eu vou carregar isso, vou tentar carregar isso dentro do empregado. Carregou, é diferente de nulo, eu salvo e dou retorno de 201 que foi criado. Se não, not found. Se der algum erro nesse processo, ele vai dar um bad request. O último método que a gente vai implementar, deixa eu ver se acabou tudo. Eu tenho o listar, não, tá aqui. Fizemos ele primeiro, listar, salvar, método post. Então tem um get, um post, um delete e um put. Então fechamos aqui a implementação da nossa aplicação. Tá aqui, ó, create o resource. Ok, tudo legal por enquanto. Agora a gente precisa testar para ver se tudo isso vai funcionar do jeito que a gente espera. Melhor ferramenta, a mais difundida para a gente poder fazer teste, chama-se Postman. Ele é uma ferramenta do Google, tá? Mas ele tem uma pequena limitaçãozinha aí. Eu acho que ele tem 50 ou 60
requisições, que é o limite dele. Passou disso, é um serviço pago, tá? Vamos subir a nossa aplicação, ver se não vai dar nenhum erro antes da gente executar. Deixa eu só dar mais uma revisada aqui. Empregado, listar, adicionar, excluir, atualizar. É um serviço, o meu repositório e a minha classe empregado, a minha entity empregado. Então, vou subir a nossa aplicação. Selecione primeiro, tá, ok, vamos subir aqui. A gente vai acompanhar o log dele aqui para ver se vai subir corretamente. Legal, a aplicação está no ar. Então, vocês podem observar que ele executou aqui, ó, olha só. Inicializando a aplicação. Aí ele verificou o FlyWayDB, falou que existe o FlyWayDB, que está disponível H2 Console e que foi bem sucedido a migração. Então, ele executou lá aquele nosso script, olha só que legal. Executou nosso script, tá? Criou a tabelinha empregado. Então, uma aplicação de migração. Mais uma coisinha, tá startado aqui, ele inicializou na porta 8080, tá? Então, nossa aplicação está no ar. Beleza. Então, vou começar aqui pelo get, ele não vai retornar absolutamente nada, mas vamos começar por ele. Então, a gente tem um empregado, vamos ver aqui, empregado, listar, V1 listar. Vamos ver se ele vai executar a nossa rota. Muito bom. Executou, retorno 200, tá funcionando aqui, ó. Retorno 200, empregado, listar, o método get. Agora a gente vai fazer o método salvar. Lembra que eu disse que o método salvar é o método post, então preciso alterar aqui para post. A chamada dele é o adicionar, tá? E agora a gente vai ter que fazer um trabalho de munheca aqui. A gente vai ter que digitar um JSON para ele salvar. Então é um post. O body dele, ou seja, o corpo que eu vou passar é então eu clico aqui no rol e vou falar que ele é um application JSON, tá? E aí ele vai ter os atributos, os mesmos nomes que a gente definiu aqui, ó. Nome, empregado, vou chamar ele aqui de Plínio Leite Costa. Vou colocar aqui data de nascimento. A data de nascimento, gente, olha como é que eu vou colocar. 7/9, ano, mês, dia. Data. Vou deixar assim essas datas aqui primeiro, depois a gente inclui elas lá, porque eu acho que elas vão chiar um pouquinho, mas depois a gente inclui. Então, eu já vou partir aqui para o logradouro, ó. Vou chamar aqui de rua teste, número
100. Não tem complemento. Bairro. Vamos chamar aqui de bairro teste. A cidade. A minha cidade. Coronel Apreciano. O estado Minas Gerais. Estado de Minas Gerais. Vamos executar para ver se vai. Executamos, muito bom. O que aconteceu? Status 201 indica que esse empregado foi criado na nossa tabela. Então tá aqui, ó, o retorno que ele trouxe para nós, tá? Vamos dar um confere aqui. Se bem que ele não está trazendo nada aqui no log, mas porque tá tudo ok. Então 201 tá ok. Vamos executar agora o listar todos para ver se ele vai trazer, ó, o empregado listar. Legal. Tá aqui o empregado, primeiro empregado. Vou criar aqui mais um no adicionar. Vamos chamar esse aqui de Pablo Leite Costa, no mesmo endereço, e aqui eu vou colocar Ipatinga. Só para ele criar mais um empregado aqui. Retorno 201, empregado criado. Vou executar o listar. Muito bom. Tá aqui a nossa lista, tá? Então, o listar tá funcionando. Agora a gente vai executar o nosso método. Então, executamos esse. Agora a gente vai executar o excluir. O excluir, deixa eu voltar no Postman. Vou pegar aqui, vou executar o excluir. Então, vai ser empregado. Aqui, excluir. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa passar aqui a gente vai passar o ID? Então aqui, ó, vai ser o ID 1. Quem que é o ID 1? É o empregado Plínio Leite Costa. A gente vai excluir esse registro. Lembrando que é um método delete, tá? E isso aqui é o suficiente. Então, em tese, ele tem que fazer a exclusão daquele registro para nós. Vamos executar. No content, o que quer dizer? Registro excluído. Foi o que a gente definiu lá. Então, quando ele excluir, ele iria dar um retorno para a gente do no content, que é o 204. Vamos executar o list de novo. E vocês vão ver que não existe mais o empregado Plínio. Certo? E agora a gente vai executar o atualizar. Vamos aqui pegar, vamos criar o endpoint, atualizar. Vocês podem ver que é muito parecido com excluir, só que aqui, gente, tem um detalhe. Eu preciso passar aqui, que eu esqueci, o request body, né? Porque se a gente vai atualizar, a gente precisa do request body, né? Daquilo que foi atualizado. Então, eu vou voltar nele lá. Nesse método eu vou arrumar isso daqui. Então, atualizar é um put, tá? Um put. E eu vou dar um ajuste rapidinho aqui nesse cara. Então, vai chegar aqui um request body. Que request body? O empregado. Empregado. Arroba request body, falta uma vírgulazinha aqui, request body empregado, e vai chegar aqui um empregado para nós, o registro que foi alterado, tá? Que tá chegando no body, tá bom? Vou chamar esse cara aqui de empregado salvo, também muito parecido com adicionar, tá? E quando ele salvar esse cara aqui, ele vai, então, ó, verifico se ele existe, aqui, ó.
por ID. Se ele existe, se for diferente de nulo, eu vou salvar quem? Eu vou salvar o empregado que está chegando no corpo, tá? E vou retornar para ele aqui o empregado salvo, que é o que foi localizado. Vou só dar mais um ajustezinho aqui, tá? E ok. O put está criado. Aqui eu tinha esquecido desse cara aqui, né? Porque se eu vou salvar, eu preciso receber as alterações que foram feitas naquele registro. Então eu vou subir a aplicação novamente. A aplicação já está no ar. Opa. Vou mostrar para vocês aqui. Toda vez que a aplicação estiver no ar, ele vai mostrar isso aqui para a gente. Ó. Starter, o nome da aplicação e o tempo que levou para subir a nossa aplicação. Tá? Então eu vou ter que voltar lá. Vocês podem ver que eu vou executar o listar, como é um banco in memory, vai vir vazio. Vou executar o post. Ok, 201 está criado. Vou executar o list de novo, o listar. E agora eu vou executar o atualizar. Eu posso pegar o mesmo retorno aqui, ó, do 201, porque eu quero atualizar esse registro. Eu vou jogar ele aqui, ó, eu vou passar ele aqui, ó, no body. O que a gente precisa entender é que agora eu preciso informar um campozinho código, tá? Para ele não criar um novo registro. Eu vou deixar aqui o nome, eu vou alterar a cidade dele para Coronel Fabriciano. E eu vou deixar o nome só de Pablo Costa agora. Vou executar. Ele deu retorno para mim de 201, tá? Que aquele cara foi criado. Posso melhorar? Posso retornar o 200, né? Que é o que foi feito de forma bem sucedida, tá? Vamos executar o listar de novo para ter certeza que as alterações foram aplicadas. Vamos, então tá aqui. Agora é Pablo Costa, morador da cidade de Coronel Fabriciano, tá? Então, só para fazer um ajuste fino aqui, tá? Aqui eu não estou meio que seguindo cola, estou seguindo aqui o que eu já consegui aprender. Então, só para dar uma refinada aqui, ao invés de retornar o 200, a gente pode deixar só o OK aqui, que ele vai retornar código 200 e fica dentro do padrão. Isso daqui é o suficiente, tá certo? E aí agora, ao invés de retornar no listar, no atualizar, melhor dizendo, ao invés de retornar o status 201, o ideal é que retorne 200. E com essa pequena modificação, isso vai acontecer, tá? Então, concluímos com sucesso o nosso vídeo. Olha que legal que fizemos nesse vídeo. Criamos um projeto, FlyAwayDB, Application Property. Definimos então no Application Property nosso banco de dados, o script, Model Repository Service Resource. Gente, eu sempre falo para as pessoas que tem algumas rotinas que são básicas que a gente vai executar, que eu costumo chamar de receita de bolo. Não implementação de microserviços, né? Trabalhar com as APIs, né? As APIs, não vai fugir disso aqui, tá? Eu preciso de uma entity, crio um repositório, depois eu crio um serviço, tá? Que é uma camada adicional, e crio os endpoints, tá? Não foge disso daqui, tá certo? É claro que eu posso aqui no meu repositório criar consultas, paginações, uma série de soluções aqui na minha aplicação,
para deixá-la ainda mais customizada. Então imagina que eu queira retornar todos os empregados que foram admitidos, que foram contratados em um determinado período. Eu quero informar esse período. Então o ideal não seria fazer isso aqui. O ideal é criar uma nova interface e implementar essas características específicas em uma nova interface, tá? Podemos fazer isso? Podemos, mas como o nosso vídeo está bem extenso, eu vou fazer essa implementação num próximo vídeo, tá certo? Então nós concluímos com sucesso o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E com isso, esse vídeo é um excelente start para quem deseja trabalhar e para quem precisa aprender um pouco mais sobre as APIs, as APIs utilizando o Spring Framework, tá certo? Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.